Boa tarde, ouvintes. Bem-vindos ao nosso podcast oficial da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina. Sem nome a definir ainda. Sejam muito bem-vindos, boa tarde. Nós temos hoje um programa especial, diferente de todos os outros programas. Hoje não tem pauta científica, não tem pauta de caso clínico. Eu sou o Dr. João Garreta Prates e hoje nós vamos falar sobre o que é ser residente e o que é ser infectologista. Nós vamos contar algumas histórias boas aqui. Hoje eu tô com muita gente boa comigo aqui. Todo mundo vai falar um pouquinho no microfone hoje. Hoje a nossa reunião tem uma dinâmica diferente. Então eu queria começar só falando um pouquinho sobre o outro lado, um pouco, que é o que é ser preceptor de infectologia. Tá? Então hoje eu sou chefe da residência de vocês e eu posso falar que nós tivemos aquela reunião, apresentamos toda a residência. E é um trabalho muito interessante. Depois vocês vão ver o outro lado, porque eu tive aí onde vocês estão, né? Trabalhei, fui residente, agora estou na preceptoria. Né? Essa mudança, essa transição é difícil. Vocês vão ver que é uma coisa bem maluca. A gente começa a olhar e ver outras coisas. A gente quer muito que todo mundo saia bem formado. E se eu puder passar uma coisa para vocês, é que, como vocês devem ter percebido, eu amo muito isso aqui. Então, a ideia é, eu sou um cara muito entusiasmado, muito doido, muito animado para fazer isso aqui acontecer, né? E eu acho que a gente pode, dentro do nosso programa, com todos os defeitos, com todas as limitações, a gente tem uma coisa muito boa, né? Que são as pessoas que vocês conhecem e interagem aqui, né? Acho que nós temos um grupo de pessoas que trabalha para formar vocês muito bem. Acho que é um grupo que, assim, adora o que faz, e a gente teve discussões muito interessantes na reunião, que foi assim, né? Nós temos essa paixão, acho que isso a gente tem. Espero que vocês sintam isso da gente, né? A gente gosta muito de estar aqui. A gente está enfrentando crise financeira do SUS, nós estamos enfrentando crises no nosso país absurdas, mas a gente tenta manter essa vontade, esse desejo de ir para frente, né? O que motiva a gente é ver as pessoas formadas, ver vocês ligando pra gente, conversando e formando e mudando, e a gente vê esse crescimento de vocês. Acho que o mais gostoso de ser professor ou de fazer parte da formação dos profissionais, da prática e tal, é ver o crescimento e o que a gente pode contribuir, né? E também a amizade, conhecer vocês mais de perto e se aproximar de pessoas maravilhosas, né? Acho que isso é muito legal. Então, vou só comentar um pouquinho sobre o que me fez ser infectologista. E aí vocês podem também me ajudar e contar casos e causos da vida. Eu gosto de ser infectologista porque você é aquele cara que todo mundo confia. Você é confiável. É muito legal isso. Porque as pessoas falam assim, bom, com quem eu vou conversar sobre uma coisa potencialmente embaraçosa? Eu vou conversar com o infectologista. Né? Você é aquele cara que está acostumado a ouvir queixas sobre, sei lá, questões sexuais dos seus pacientes, questões da vida pessoal dos seus pacientes. Isso é uma aproximação que a gente tem que outras especialidades também não tem essa figura, né? Acho que todo mundo teve lá, eventualmente, um professor de infecto, né? Aquele cara que você fala assim, vou conversar com ele sobre algum problema mais assim que eu tenha, né? Ou que alguém da minha família tenha. É gostoso ser um cara confiável. Acho que também é legal ter um pouco de todas as especialidades dentro da nossa e ter essa capacidade de... eu gosto muito da infectologia que tem assim, né? O que é infecção nesse segmento e o que parece infecção nesse segmento, né? Então a gente está dentro da cardiologia até. Né? Então, acho muito legal isso, ter essa formação geral. Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser neurologista. Eu tinha certeza que ia fazer neuro. Falei, nossa, neuro, mó legal, tal. Eu tive, quando eu tinha 11 anos, lá uma forma de epilepsia, chama epilepsia rolândica, uma epilepsia rara aí, que é benigna da infância. Me aproximei muito do meu neuropediatra, falei, nossa, vou ser neuro. Neuro é mó legal, é isso aí, né? Certeza. Aí cheguei na faculdade, a primeira aula de neurofisiologia, acabou. Já era. Que porcaria, meu Deus, esses canal de sódio aqui, meu, para com isso. Falei, eu odiei. Falei, neuro nem a pau. Falei, o que eu faço, né? Aí no segundo ano a gente se aproximando da patologia, né? E tem a patologia geral, específica. Comecei a fazer autópsias lá com os professores lá de Santos. Falei, nossa, meu, vou ser patologista, mó legal, isso aqui é mó da hora, tem todos esses conhecimentos e tal. E a gente fazia o caminho invertido, né? Do diagnóstico clínico é o inverso, né? A gente faz o caminho inverso. Morreu, por quê, né? E eu falei, nossa, vou ser patologista, mó legal essa vida e tal. E aí foi muito engraçado que eu tive no congresso acadêmico lá de Santos, o Comas, né? E eu conheci um colega que é médico de família. E ele falou assim, venha no nosso congresso conhecer aqui, é legal e tal, né? Tá bom. Aí fui lá no congresso de medicina de família, porque achei o cara gente boa. As coisas são assim, né? A gente vê as pessoas que a gente gosta e fala, nossa, eu vou pra essa área porque esse cara é legal. Às vezes não é porque é a área em si, mas é a pessoa, né? E a formação que ela tem e tal. Aí eu fui lá pro congresso de medicina de família. Chego no congresso de medicina de família, tenho aula com o cara, achei mó legal e tal. Aí esse cara falou assim pra mim, vem ver doente comigo um dia. Tá bom. Aí fui lá ver fui ver uma paciente com ele, a gente teve uma conversa com o intensivista, eu perguntei qualquer coisa lá, né?
Aí a gente tava descendo no elevador e falou assim, pô, cara, não faz uma pergunta aí irrelevante, não tem nada a ver com o que você perguntou, né? Não perde o tempo do intensivista, vai até meio grosso comigo e tal. Aí eu, nossa, tá bom, né? Caramba, tá. Beleza. Aí passa uns 2 dias, o cara me liga. Olha que pessoa, olha essa pessoa, pensem nessa pessoa, quem ela é. O cara me liga e fala, João, não, lembra que eu falei aquele negócio pra você? Então, tava errado, pô, não foi legal e tal, você tinha razão e não sei o que, não sei o que. Vem ver doente comigo, vamos passar visita, né? Vamos conhecer e tal. Aí esse que vos fala, nem um pouco doido, vai começar a passar visita de clínica médica nas férias de julho, das 7 da manhã até as 2 da tarde, vendo 40 doentes por dia com esse colega. Ele fazia clínica médica no hospital, mas ele era médico de família. E aí eu começo a falar assim, nossa, esses caras mortos não tem tanta graça, eu gosto mais dos caras vivos. Então patologia tá fora. Vou fazer clínica ou fazer medicina de família, eu ficava nessa... Então essa coisa de gostar de tudo é meio inerente ao infecto, né? Você gosta de tudo um pouco, é difícil não gostar, né? E aí ele falou, então tá, eu começo a passar com ele nos estágios, essa maluquice aí de... Era muito engraçado, porque a primeira vez, vocês devem lembrar, a primeira vez no quinto ano, vocês foram passar visita no hospital, né? No internato. Você chegava no dia seguinte e morria. Eu comecei a fazer isso no segundo ano. Então você imagina no segundo ano, você passa das 7 às 14 visita, vê 40 doentes. Aí você fala, meu Deus, eu morria. Era muito engraçado. As minhas férias acabaram assim, né? E, enfim, eu gostei muito disso. Falei, não, clínica médica. E eu tive uma figura muito legal lá em Santos, que foi a professora Ana Paula. Que e o professor Vladimir também, enfim. Mas tinha uma professora e tinha uma liga de infecto. E aí eu começo a frequentar a liga de infecto e eu fico nessa vida, né? Terceiro, quarto ano eu tô assim. Clínica médica, medicina de família, infecto. E aí eu fui vendo que, se eu fizer clínica médica, 2 anos de clínica médica, eu vou escolher o que depois? Nefro? Não. Neuro? Não. Eu gostava desses daí, né? Mas eu falei, não, se eu fizer 2 anos de clínica, eu vou fazer 2 anos de clínica, 2 de infecto. Não faz sentido. Acho que eu vou prestar infecto, né? E eu tinha pra minha cabeça, até entrando um pouco nesse de onde eu faria, que eu ia fazer no Emílio Ribas, né? Essa era a minha ideia. Mas aí as coisas foram mudando e eu fui conhecendo os serviços e aí acabei escolhendo a Escola Paulista e hoje sou muito feliz. Ainda bem que eu escolhi, né? Eu agradeço todos os dias. E aí o que me fez vir pra infectologia? Talvez essa coisa de, um pouco de tudo. E quando eu quero ser específico, a parte que eu mais gostava do conhecimento era a infecto. Não sei vocês, se vocês quiserem compartilhar um pouquinho vocês, que levou vocês a escolherem, alguém quer, por favor, compartilhar? Então, pra mim, eu sou o Diego, sou aqui no primeiro ano de residência. Pra mim foi mais ou menos essa ideia, de que a infecto é um pouco de tudo, que eu até ficava um pouco chateado até com a clínica médica. Não existe mais ser o clínico geral, existe ser o especialista para ver aquilo a vida inteira. Cardiologista, o cara vê só o coração, esquece do resto. Nefrologista é um pouco mais geral, também é uma área que eu gosto bastante, mas também acaba ficando muito focado. Eu quis infecto porque é o tudão, ver um pouco de tudo, até de coisas que os outros clínicos não veem, como a parte laboratorial, e até um pouco de epidemiologia que a gente estuda também. E também te atraiu você ter várias possibilidades de atuar, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu gosto de uma especialidade que tenha procedimento. Aí você fala, mas a nossa, a gente se insere em um monte de lugares, né? Você falou, eu tenho um trabalho de CCIH, eu faço interconsulta, eu passo visita em doente internado, e eu também tenho ambulatório, e eu também posso interagir em processos laboratoriais, por exemplo, com outras especialidades e com outros colegas do hospital. O infectologista hoje, no hospital geral, se ele for o coordenador da área, enfim, não só o assistente, né, que vai ver, passa a visita e vai embora, você participa de inúmeros processos institucionais. E você faz em grande parte, da parte de qualidade e segurança do paciente. Que são coisas que a gente nem discute muito na residência, mas que são parte da vida do infectologista, né? Qualidade de atendimento e qualidade institucional de um modo geral, protocolos, e segurança do paciente, porque a gente atua em profilaxia antimicrobiana, a gente atua em uso racional de antimicrobiano, a gente atua no controle de antimicrobianos de uso restrito, no manejo de infecções multiresistentes, infecções hospitalares, essas coisas. E é uma coisa que às vezes a gente sente um pouco de falta, mas é muito gostoso quando a gente tem uma epidemia, um surto, aumenta o número de casos de KPC, por exemplo. Daí a gente vai lá, investiga, faz aquela investigação epidemiológica dentro do hospital, o que está acontecendo? E aí você identifica algumas coisas. Então a gente teve algumas experiências, no hospital que eu trabalho, tava tendo muita PAV, o ano inteiro teve muita PAV. A gente foi lá e viu que o filtro tinha uma questão de, estava sendo usado durante muito tempo, a gente mudou a rotina do filtro, acabou a PAV. Aí a gente teve ITUs pro KPC, tive um problema a gente trocou todas as comadas por comadas descartáveis e aí não teve mais ITU pro KPC. E essas coisas também é outra parte que a gente atua. Então olha quantas coisas, acho que talvez isso que te atrai também, além de a parte científica ser muito ampla, a parte de atuação é muito ampla também, né?
Sim, eu, Lilian, sou R3. Acho que, além de todos esses pontos que foram citados, uma coisa que me chamava muito a atenção e que ainda faz bater meu coração, assim, na Infecto, é a perspectiva de você fazer a diferença na vida de populações que são marginalizadas e que são extremamente estigmatizadas. Então, quando a gente consegue aquele link, finalmente, com aquele paciente crônico que você acompanha no ambulatório, você consegue trocar uma ideia com ele e você vê que a sua atuação está fazendo a diferença na vida dele, mesmo que seja pontual, naquele dia, aqueles 20, 30 minutos que você ficou com ele, isso é muito gratificante. Eu tenho essa experiência no HIV, ela é muito interessante, né? Porque é um remédio, começa o tratamento e o cara começa a fazer direito, ele tem uma melhora clínica tão legal, né? E aí eu tenho uma história para contar sobre isso, que é recente, muito legal, porque agora eu tô completando mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos que eu tô no serviço que eu tô, né? E aí eu tô vendo o segmento follow-up de 1 ano e meio, quase 2 dos pacientes que eu comecei a tratar 1 ano e meio atrás, né? Então, muito recentemente, até eu tive um paciente que foi interessante, que é um paciente de HIV, descobriu que tinha HIV, começou o tratamento, era um paciente com CD4 bom, tudo tranquilo, né? Aí na terceira consulta, ele tinha passado 2 ou 3 consultas, carga detectável, super bem. Aí ele passa na terceira consulta e fala assim, doutor, queria te perguntar, né? Esses medicamentos que eu uso, tem interação medicamentosa? Eu falei, tem, né? Mas eu sempre olho, você não toma nenhum medicamento que é importante. Aí ele, doutor, e com as drogas ilícitas? Tem alguma interação? Aí eu, por quê? Ele, porque eu tô usando cocaína. Aí quer dizer, quanto tempo demorou pra ele contar? 3, 4 consultas. E eu tive uma outra paciente que eu gosto muito, que é muito querida, que até eu tive com alunos me acompanhando recentemente em estágio lá. E eles se adoraram ela, falaram, nossa, ela é muito legal, né? Então eu tenho uma paciente muito querida que passou comigo a primeira vez, porque a mãe convenceu ela, obrigou ela, sei lá o quê, a ir se cuidar do HIV porque ela não cuidava. Uma moça de 30 anos, muito bonita. E aí ela foi lá na consulta, foi ela e a mãe, né? Aí a mãe, doutor, você tem que fazer essa paciente tomar. A minha filha tomar um remédio porque ela não toma, ela é louca, é irresponsável, vai dar problema, vai morrer. E aí foi muito engraçado porque a consulta meio que começou com eu falando assim, não. Assim, eu falei pra ela assim, você tem quantos anos? Ela, tenho 32, sei lá. Você tem dinheiro? Você ganha seu próprio dinheiro? Tem? Você tem salário? Tem sua casa? Tem? Então não tem que falar nada pra você. Você é adulta, você sabe o que você faz. Aí começou assim, aí a mãe ficou branca, né? Aí eu falei assim, por que você não tá tomando remédio? Aí você tem essa conversa toda, e foi aquela conversa de assim, você acha que você vai morrer se você parar de tomar o remédio? Você não vai, você vai sofrer bastante antes. Você vai perder isso, perder isso. Quando você começa a falar sobre depender dos outros, as pessoas começam a ficar meio assim. Eu tive uma conversa bem trash, assim, de tudo que o HIV pode trazer de mal para a sua vida. Aí eu falei, bom, agora você tá ciente disso, você sabe desses riscos, dessas coisas, a responsabilidade é sua, né? Decida aí, não é a sua mãe, né? Você que tem que resolver o que você quer fazer da sua vida. Foi assim, mais ou menos, a conversa. Aí passa 1 ano disso, e tem o retorno dela na semana passada. E ela tá ótima, jogando bola, tomando remédio detectável e tal coisa, e super lindinha. E 2 consultas já que ela fala assim no final da consulta, doutor, posso dar um abraço? Porque ter te conhecido mudou minha vida. Aí você, pô, que legal, aí abraça e fica emocionado junto, né? E essas coisas são muito legais. E elas acontecem, né? É muito legal. E o HIV tem isso, né? Você começa a tratar, o cara adere, vai bem na consulta, você tem uma relação terapêutica boa, passa uns meses o cara mudou a vida dele. Antes ele tava jogado, ele não conseguia fazer nada. Agora ele tá aí, fazendo tudo que ele tem pra fazer, se divertindo. E veio te perguntar. E aí o que me mais emocionou foi assim, ela veio perguntar assim, eu tô com um cara firme aí. E eu falei, como a gente conversou uma vez, eu falei que eu tinha HIV. E eu achei que ele ia desistir de mim, mas ele continuou comigo. E a gente quer ter filhos, né? E aí eu tô meio inseguro ainda se eu vou ter ou não, mas como é que seria se eu fosse ter filho? Então mudou a conversa, olha que maravilha, coisa gostosa. Né? Acho que isso é muito, muito legal. Você queria falar, Murilão? Não, é basicamente a mesma coisa que você falou mesmo, João. Eu tive uma experiência que foi bem parecida. Que assim, bom, eu sou Murilo, R3 de Infecto também, mas isso começou quando eu era R2. Foi o meu primeiro dia de enfermaria. No meu primeiro caso que eu subi como R2, na realidade, né? Foi o primeiro dia de R2 de todos. Eu desci, fui ver um paciente, que obviamente eu não vou falar qual que é o nome dele, mas eu lembro que era um rapaz, coitado, ele tava todo assustado no pronto-socorro, aquela coisa, tinham feito o diagnóstico dele durante a madrugada, tava com insuficiência respiratória, tava o clássico paciente que a gente encontra realmente naquela situação bem deplorável, ainda do pronto-socorro. Então ele era... Eu lembro até hoje da cara dele, assim, de assustado que ele tava. E eu lembro que eu sentei num consultório, peguei um consultório e falei, vamos conversar então aqui. Meu nome é Murilo, tal, você sempre se apresenta.
E nesse momento você começa a criar um pouco de vínculo com o paciente mesmo, né? Eu lembro que eu subi esse rapaz para nossa enfermaria, a gente começou a investigar e entre as muitas coisas que a gente foi descobrindo nele, ele já tinha o diagnóstico há algum tempo, que ele depois ele falou que não tinha no pronto-socorro, mas é porque ele negava, então ele já tinha conhecido que é esse diagnóstico desde 2005, mais ou menos, mas não tratou, fez aquela coisa e aí quando estava dando, veio parar com a gente aqui em 2016. Beleza. Quando a gente foi conversar de fato e investigou certo, a gente viu que ele tinha o HIV, pneumocistose, tuberculose, sífilis e um sarcoma de Kaposi, que foi o dado momento que eu fui conversar com ele. Falei, ó, vamos conversar um pouquinho aqui. Quantas segundas chances você quer ter na sua vida, né? Porque você já melhorou uma vez e você tá aqui de novo. Ó, você tem essas 5 coisas, isso é só o que eu sei, entendeu? E eu lembro que ele chorava todo santo dia que ele me via, por causa que ele estava desesperado que ele ia morrer. Eu falei, calma, a gente já pegou gente pior que você aqui. E de fato a gente já tinha, eu não estava nem mentindo para ele, para deixar ele feliz. A gente já tinha pego gente muito pior. Mas a gente fala, a gente consegue melhorar. Uma coisa de cada vez a gente vai deixar você bem. E de fato, ele foi melhorando, passou aquela parte da insuficiência respiratória da pneumocistose, passou o período que ele estava tendo que estar em isolamento pela tuberculose, e eu lembro que ele ficou feliz pra caramba que eu consegui conversar com ele sem usar uma N95. Então, assim, já foi evoluindo, conseguiu começar a andar de novo pelo corredor, e eventualmente ele recebeu alta, e eu não encontrei mais esse rapaz até quando eu passei num estágio eletivo aqui em São Paulo, e eu fui encontrar ele na última sessão de quimioterapia para o sarcoma de Kaposi dele, que ele estava curado plenamente da doença, irreconhecível de tão diferente que estava, porque eu conheci um rapaz que eu não conseguia nem dar 4 comprimidos de ripê para ele tinha menos de 50 quilos. Sim. E eu fui ver um cara que estava quase do meu tamanho e o dobro de musculatura. Eu falei, pelo amor de Deus, é muito legal fazer parte dessa medicina de vanguarda. Eu olhava pra ele, eu reconheci pelo nome, porque a pessoa em si era outra. E eu olhei e falei, rapaz. E ele me reconheceu, eu lembro do senhor, você tinha barba. Isso foi uma das coisas que eu achei mais legais, porque assim, eu lembrei dele e eu fiquei feliz, mas ele lembrou de quem eu era e ele me agradeceu profundamente pelo que a gente fez. Isso é muito legal. E eu sei que assim, pelo menos nesse momento, a gente conseguiu fazer uma diferença pra ele. Porque ele continua em acompanhamento, eu vi ele em outros motivos no CRT, então ele continua com o nosso acompanhamento, está em uso regular de medicação. Então é uma pessoa que, assim, a gente pegou ele no momento mais baixo possível que ele podia estar, porque honestamente daquilo ali era só se ele tivesse entrado em insuficiência respiratória mesmo, não tinha como piorar muito mais. E agora ele está lá, plenamente funcional. E então é muito bonito. Ser infectologista é parte disso também, né? Não é só a equipe da Neurocir que o pessoal acha que fala, são os deuses, porque você chega com o paciente em coma, sai com o cara andando. A gente também faz isso. É verdade. Não são só eles, não. É verdade. Então, meu nome é Paula, eu sou R2 aqui, né, da Infecto, aqui na Unifesp. Também agradecida todos os dias por ter feito essa escolha. E eu contando assim, pensando por que a gente fez Infecto, tudo isso que falaram, mas antes de eu entrar na faculdade, eu não era a pessoa que ia fazer medicina sempre. Não ia, eu ia fazer humanas, eu ia fazer coisas sociais e tudo, e aí, no fim das contas, eu decidi que medicina era o mais social possível, porque estaríamos lidando com pessoas sempre. E aí, a Infecto, o que eu acho incrível é que, assim, não é só uma interface dentro da medicina, é uma interface com a sociedade. Então, você está lidando sempre com processos sociais, assim. Então, você tem a capacidade de interferir numa epidemia, ou você tem a capacidade de identificar uma medida de saúde, ou, às vezes, uma medida educativa, ou, às vezes, uma medida sanitária, e que vai mudar a situação de doença e de saúde de toda uma população. Então, você vai na água do rio e descobre que uma doença pode ser evitada. Você vai, está todo mundo morando muito perto e essas pessoas precisam morar em casas mais separadas, senão elas vão ter tuberculose. E aí você tem que convencer a prefeitura que alguma coisa tem que mudar.
E aí você tem que convencer a população de que alguma coisa tem que mudar, você tem que convencer as pessoas que elas precisam ser vacinadas quando elas não querem tomar uma injeção. E você está sempre numa interface muito grande com o resto das outras áreas do conhecimento, não só dentro da medicina, mas outras áreas do conhecimento. E aí outra coisa da Infecto que é super legal, eu acho assim, é que você atende um paciente, mas o problema do paciente nunca é um problema só dele. Você sempre está envolvido com o problema dele, mas uma doença infecto-contagiosa é sempre um problema de uma outra pessoa. Então, você tem que convencer o seu paciente da situação dele, você tem que estar preocupado com quem está em volta, você tem que convencer ele a entender a importância de quem está em volta dele. E eu acho isso super legal. É uma grande cadeia de pessoas funcionando juntas. A Infecto é muito dependente de outras pessoas. E aí a gente comentou todas essas coisas daqui, né, que são doenças bem brasileiras, tuberculose, o HIV, que a gente ainda está lidando muito. E aí eu estava pensando em um outro espectro assim da Infecto, que foi o que eu vivi agora, fazendo Infecto em um outro país, fazendo Infecto num estágio nos Estados Unidos. E como lá, assim, a Infecto é, vamos dizer, a cereja do bolo. O que eu quero dizer com isso? Eu estava num serviço de pacientes imunossuprimidos por câncer, transplante e tudo. Então, você tem a onco que vai lá e fez o trabalho maravilhoso deles e fez um transplante de medula e a pessoa está quase vencendo o câncer, mas aí tem uma infecção que pode ser, em 2 dias, estragar o trabalho de 2 anos. Aí o meu chefe lá sempre falava, a gente não pode deixar as pessoas morrerem de coisas evitáveis e com tratamento. Porque infecto normalmente são coisas evitáveis e com tratamento. Então, às vezes, a cardio, a pessoa vai lá, se coloca uma válvula, faz uma válvula, uma cirurgia gigantesca, mas é o seu antibiótico da bactéria que vai reverter uma coisa toda. Então, a gente tem sempre um ponto crucial, assim, a neurocirurgia faz aquela cirurgia brilhante, mas às vezes uma coisa boba, uma contaminação, um material que não é esterilizado direito, alguém que não pensou em lavar a mão, mas são intervenções que a gente faz e que mudam outras intervenções que às vezes parecem tão maiores. E a gente tem um poder simples, é igual o Murilo falou, é um poder simples para lidar com coisas tão maiores. É bem legal. É muito. Os 2 aspectos que você falou que eu queria comentar, que são muito legais. O primeiro é assim, né? Como são importantes e influenciam a sociedade e as doenças infecciosas, desde sempre, né? Desde a peste negra em diante, né? O nível de influência que isso tem sobre a sociedade, inclusive do ponto de vista de preconceitos, de condutas assim discriminatórias. Por que eu falo isso, né? Eu tenho uma paciente que é muito querida também, que o maior problema dela, eu acho, hoje ela tá bem, tá se tratando, tá indetectável, mas ela sofre bastante. Eu lembro da última consulta que ela foi, eu tava com 2 alunos comigo, e eu falava pra ela assim, você tá bem? Ela, não, tô bem. Aí eu falava, você tá bem? Sabe quando você fala a 5ª vez, a pessoa chora? Né? Eu falei, você não tá bem, fala pra mim. Aí ela contava. E era sempre assim, porque ela era uma pessoa que trabalhava com coaching, com essas coisas de motivacional, né? E ela falava assim, eu falava pra todo mundo, tem HIV, tudo bem, vai em frente, darará, e dava uma energia pra quem tinha, né? Só que ela, no fundo, tinha muito preconceito. Daí ela pegou a doença. Então, esses momentos mais difíceis dela são dela tentando aceitar, que agora é ela que tem. E ela se sente muito mal, porque ela fala assim, nossa, eu falava pro pessoal, manda ver, mas eu não fazia ideia do que era isso. Então, às vezes, a pessoa também tá passando até por um crescimento e desenvolvimento pessoal. A doença também faz isso, né? E o outro lado que você falou é que sempre tem que olhar a pessoa ao lado, é porque eu tive caso, por exemplo, que teve um senhor com uma história de uma pneumonia X, era o avô da família. Ficou internado num hospital outro 20 dias e não achava o que ele tinha. Saiu mais ou menos. Voltou, entrou no nosso hospital, maior cara de TB, põe o cara no isolamento, descobre que é TB. Aí a família rolou aquele desespero master, né? Porque a família tem aquela coisa de, que tá com tuberculose? O que eles fizeram? Na casa deles tinha um quarto separado, lá eles colocaram o vô no quarto separado e entregava a comida pela porta e fechava, sabe aquela coisa? E ninguém podia... E nós estamos em 2017. E as pessoas tinham profissionais de saúde dentro dessa equipe, dessa família. Então, isso também é uma parte importante. O outro lado, teve um senhor que ele queria ficar isolado da família. Porque ele tinha tuberculose. Ele falou, não, eu tenho tuberculose, eu tenho que ficar Aí ele arrumou um quarto fora da casa, tipo um anexo, um quartinho que era usado para um depósito, botou uma cama lá e ele dormia lá. Então, assim, existe um lado nosso educacional que é fora do comum.
que é tirar os mitos, né? Esses mitos, as pessoas têm medo das infecções erradas, né? Medo do jeito errado. O cara tem muito medo de uma infecção como essa, como tuberculose, só que ele não usa o EPI para ver um cara colonizado por KPC. Então a gente tem que melhorar isso. Isso a gente trabalha muito, né? E essa parte educacional de falar, olha, gente, tuberculose não é para ter esse preconceito e discriminação em 2017. Pelo amor de Deus, né? E outra coisa, vamos tratar de vocês também, mas não pode. A consulta foi assim: pega o avô, põe ele na mesa do jantar e jantem todos com ele hoje, por favor. Essa foi minha conduta, né? Vamos botar esse cara de volta no meio da família e ele tem, né, vamos leva ele para jantar, eu falei, faz uma refeição. O cara com tratamento de tuberculose, sabe? Aquela coisa. Enfim. E o outro moço, ele foi várias consultas e ele falava assim, mas eu tô curado. Eu falei, cara, você tá com 3, 4 meses de remédio, você não transmite mais, pelo amor de Deus. Ele, não, mas eu tenho medo da minha esposa. Eu falei, não, cara, volta pra sua vida normal, né? E eu tive uma paciente que foi uma das mais engraçadas, parece até engraçado, parece até piada hoje, né? Vou chamar os pacientes para atender, e aí tem uma senhora que tava com máscara e luva de látex sentadinha, né? E o que é muito engraçado é que as pessoas com casaco e luva de látex ficam muito engraçadas. Já para pensar nisso? E ela foi entrando assim, eu falei, fulana, né? Ela foi entrando, ela e uma outra também tava de máscara. Aí eu falei assim, senhora, posso pedir um favor pra você? Ela que tira essas coisas antes de entrar no consultório. Tira isso aqui. Porque não tem sentido, né? Você já consegue imaginar um motivo pra uma pessoa fazer isso? Aí ela senta lá e tal. Vamos conversar, né? E aí o que aconteceu? Por questões de comunicação, como sempre, né? Ela teve uma meningite viral. Meningite viral, gente vagabunda, né? Aquela coisa de boa, né? Mas teve um neuro que passou muito rápido e falou, você tá com meningite, tem que tomar ciclovir e foi embora. E falou que a consulta durou 2 minutos. Né? E ela ficou muito preocupada e falaram para ela meningite. Ninguém provavelmente explicou, ou ela também não entendeu, porque ela está muito desesperada. O que é essa bendita meningite viral? Conversa vai, conversa vem. Vou entender que a filha dela estava sendo discriminada na escola porque a mãe tinha ficado internada com meningite. Olha o nível da coisa. Isso era o que mais incomodava ela. Aí eu falei assim, vamos fazer uns negócios? Você vai sair daqui e falar assim, você falou com o infectologista, e ele falou assim, você não teve meningite coisa nenhuma. Você teve uma virose com muita dor de cabeça. Vamos fazer assim? Então foi esse papo. Até eu falei virose, porque é pra, né? Então, às vezes, a forma como as pessoas entendem meningite, por exemplo, vocês vão ver muito isso. Meningite viral é um desespero inacreditável. Apesar de ser uma coisa super besta, que é uma gripe, na verdade. E aí, você também quebra um pouco os paradigmas. Não, olha, não tem nada a ver. O que você teve não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Você também não transmite, porque você ficou no hospital 24 horas, né? Então não tem como você transmitir esse negócio com antibiótico. Então, vamos, né? E aí a irmã dela falou, nossa, é assim? Eu falei, é. Falou, nossa, então dá pra gente ficar super tranquilo? Eu falei, vida normal. Ela, nossa, doutor, se emocionou, porque falou da filha e tudo mais, né? Então, olha que coisa interessante, né? Outro ponto educacional. Eu sou Marques, sou R2 também, da infectologia aqui na Escola Paulista. E eu concordo com tudo o que todo mundo já falou, né? Tenho uma paixão enorme pela infectologia e tem um motivo que é algo que acho que não foi mencionado ainda. O que eu gosto da Infecto é que a Infecto é uma especialidade extremamente dinâmica. A Infecto de hoje não é a Infecto de amanhã. Né? Daqui a 10 anos, a gente não vai mais falar das mesmas doenças. A gente vai curar HIV, ter novas doenças. Né? E é uma especialidade onde a gente não estuda uma patologia dentro de um indivíduo. A gente olha o indivíduo, né, em contato com o mundo de fora, um mundo que está constantemente mudando. Que nem a Paula já comentou, né? É o indivíduo que mora numa certa região, que tem contatos com outros indivíduos, tem um estilo de vida, mas além disso mora em país X, o país Y, na Europa, na África, na Ásia. Tem clima, né? Situação política, situação econômica. Então, tudo que acontecer no mundo vai ter uma influência no nosso trabalho, que não é que nem um infarto que sempre terá, o AVC que sempre terá, né? Cada vez vai melhorar o tratamento, até em um dia talvez não ser mais um problema tão grande, mas na infectologia é outra coisa. Né? Eu acho que isso que eu mais gosto da nossa especialidade, e eu vou continuar gostando, né? O infectologista, a gente tem que saber mais do que medicina, a gente tem que ler jornal, a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, a gente tem que saber de guerras, de Olimpíadas, com muita gente viajando, trazendo bactérias, vírus, parasitos, né?
É isso que eu gosto mais da infectologia. Catástrofes, né? Eventos, Catástrofes, coisas exatamente. assim, né? Então, é isso que eu gosto. O infecto, dentro do hospital, ele é o especialista que tem mais contato com todas as especialidades, né? Entre consultas, a gente vai na cirurgia, ortopedia, a gente vai na queimaduras, ginecologia, né? Não tem nenhum lugar desse hospital que a gente não vai. Inclusive, na aula de CCH, a gente foi na lavanderia do hospital, né? Não tem nenhuma esquina, nenhuma salinha desse hospital que o infecto não vai. E isso é dentro do hospital, mas fora também, né? Inclusive, eu mudei de Holanda para cá porque eu achei mais interessante ver o que tem de doenças aqui. Então, desde o primeiro dia da faculdade, o que mais me incomodou é a previsibilidade de algumas profissões dentro da medicina, né? O cardiologista vai todo dia ver a mesma coisa. Tudo bem, de vez em quando tem um infarto com uma localização um pouco diferente, mas, olha, nunca vai ter aquela doença que nunca viu. Meu Deus, o que é isso? Onde começar? O que eu faço? Aí é bem isso que eu gosto da nossa especialidade. E essa coisa de em 2009 era influenza, em 2015, 16, 17 é Zika, esse é outro, aí aparece um vírus novo, e aí, às vezes tem uma doença que a gente nem descobre a tal da causa, se foi infecciosa, se não foi. Pois é. Né? E isso realmente, o HIV, ele mudou um pouco a cara da infecto, se for para pensar na infectologia antes do HIV e depois do HIV, né? Sim. Então, uma grande mudança, e hoje nós estamos falando de curar a hepatite C, né? Com uma facilidade enorme, que quem estudou infectologia foi nas ligas de infecto um pouco antes de vocês, todos passaram por isso. Interferon, ribavirina, meu Deus do céu, né? E terapia tripla, telaprevir, boceprevir, e os pacientes ficavam gravíssimos, era um sofrimento, era uma coisa horrível, e hoje mudou e acabou, né? A outra coisa é que surgem vacinas novas, e você tem que saber o que as vacinas, qual o papel delas real, né? Essa vacina é importante para essa doença é importante aqui, esse paciente viajou, passou por onde, né? É muito legal isso tudo tudo que está acontecendo no mundo, aí você falou, influencia o que a gente está fazendo. E daqui 20 anos, daqui 10 anos, pode mudar tudo e a próxima doença... Vou brincar aqui, mas em 2009, o desenvolvimento da circulação, da oxigenação por membrana extracorpórea do ECMO foi absurdo porque teve epidemia de influenza. Então todo mundo tinha hipoxemia refratária e o ECMO se desenvolveu muito. Nada a ver com infecto, mas tudo a ver com infecto, né? E aí, em 2016, agora nós estamos falando de Zika, e Zika era a causa de microcefalia. Mais ou menos, tem muito mais coisa rolando aí. Tem muito mais doenças relacionadas ao Zika do que só a microcefalia. Zika pode voltar a qualquer momento. Zika pode chegar no Sudeste. Quando vai ter o primeiro caso? Quem vai diagnosticar? Vai notificar pra gente saber que tem Zika ou a gente vai descobrir que tá tudo cheio de Zika por aí, tarde demais? Olha quantas coisas estão acontecendo. Esse ano é isso. Ano que vem é outra coisa. Né? Isso é muito legal. A gente troca bastante, né? É pior que daqui a 20 anos, se a gente não se atualizar, nenhum de nós mais sabe nada na infectologia. Exatamente. Te obriga a estudar e entender o que está rolando, né? Acho que isso é muito legal também. Eu acho que, para complementar isso que o Mark falou, uma coisa que não tem como a gente deixar de lado, e eu acho que se a gente falar que não, a gente está mentindo, mas é que os patógenos, de uma certa forma, fascinam a gente. Não tem como fugir disso. É uma coisa meio estranha. E as pessoas acham que... nossa, você acha isso legal, mas é aquela dúvida, é você olhar não só para o paciente, mas pensar no micro-organismo e ficar... Como assim essa coisa minúscula consegue fazer tudo isso? Como é que a gente vai estudar o que ele faz e tentar impedir os efeitos que ele causa no organismo? E eu acho que é isso que leva algumas pessoas, alguns médicos ou pesquisadores a passarem uma vida inteira estudando um determinado patógeno. Não tem outra explicação. É um fascínio, é uma eterna busca por conhecimento que, querendo ou não, a gente não tem outras especialidades. E a gente esbarra na imunologia também, né? Que é o que o corpo também faz para combater as infecções. A gente esbarra um pouco nisso também. Acho que isso é muito legal. A gente tem essa interface também com da microbiologia, mas também com a imunologia. Tem um repórter com quem eu trabalho, a gente tem um programa de rádio que eu frequento, e ele fala que é o médico que cuida dos bichinhos. Acho que é muito legal, que é o jeito de falar, né, para os pacientes. Oi, eu sou o Mike. R1 aqui da escola também de infecto, e o que eu estou gostando já bastante dessa reunião de hoje é que eu estou tendo certeza que realmente algo nos aproxima e nos fez escolher
especialidade e as falas, né, os depoimentos, eu me identifico bastante quando eu ouço falar em população marginalizada, clandestinizada, né, assim, essa questão social que envolve a nossa especialidade, e isso foi algo que sempre me aproximou enquanto eu era aluno de medicina, e eu ficava pensando como médico eu poderia navegar nessas questões sociais, e, sem dúvida, escolher Infecto me proporciona isso. E esse ano, como R1, eu pude viver isso e confirmar, e é muito legal, eu estou muito feliz, muito satisfeito, me sinto em casa, e ouvindo vocês que têm mais experiência falando sobre isso, me deixa mais otimista, e a fim de realmente mergulhar de vez e, enfim, estudar, aprender e poder fazer diferença. Para quem Muito está nos legal. ouvindo, o Mike está falando isso depois de passar um ano na clínica médica, basicamente, que é o nosso ano aqui da Infecto, o primeiro ano é clínica médica. E você já viu todo... O que você viu, né? Você viu a Infecto permeando todas essas áreas que você passou, provavelmente, em algum aspecto, né? Nem que fosse essa questão social, ou que fosse uma questão laboratorial, ou que fosse alguma coisa de antibiótico, mas sempre tem uma interação, né? Acho que a gente estava discutindo isso hoje, né? A gente fica uns meses, 3 meses na enfermaria, por exemplo, no R2, né? Foi discutir, será que isso é pouco tempo? Mas é engraçado, porque vocês passam em um monte de lugares também o ano inteiro do primeiro ano de residência, né? Não, sim, a infectologia também faz parte do contato que vocês têm com os outros doentes, né? E durante todo o ano sempre foi muito presente essa discussão, assim, a questão dos antibióticos, né? Muitos momentos, eu acho que tive uma experiência muito legal com a doutora Adriana, que é da ortopedia Infecto, né? Ela falou assim, calma, não vamos tratar a sua ansiedade, né? Era um paciente que tinha uma espondilocite, e, no fim, quando eu passei na enfermaria, tinha de novo o mesmo caso da Infecto, mas foi no meu primeiro estágio, né, lá na terceirona, e tinha um paciente com espondilocite, e eu estava com ele estava há 15 dias sem antibiótico, e eu, mas tem certeza que esse é o melhor? Que está fazendo o que aqui? Ela, não, a gente vai segurar até fazer a biópsia e a gente conseguir fazer o melhor por ele, que é tratar guiado com a gente já nas nossas mãos. E aí depois ela teve... E o paciente estava sofrendo com isso há mais de um ano, veio do Nordeste, que já tinha feito outros tratamentos, e ele estava piorando, enfim. E aí isso acontece o tempo inteiro aqui. Todo momento tem essas discussões sobre antibiótico, sobre, será que o momento fez febre de novo, não fez? Vamos escalar no antibiótico, o que você pensa sobre isso? E aí a gente R1, mesmo não sabendo muita coisa, você que é da Infecto, qual é a sua opinião? E é muito bacana, é muito bom, é vibrante, assim, muito bom ter escolhido o Infecto, e é muito bom estar aqui com vocês também, e, enfim... Essa é a minha experiência desse ano. Isso aí. Para falar que o prazer é nosso, Mike, o prazer é nosso. Oi, eu sou a Estefânia, sou R1 também. Primeiramente, queria falar que eu estou muito feliz de estar ouvindo todas essas histórias, porque finalmente eu estou me identificando porque antes na faculdade eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha uma angústia extrema, assim, porque tudo que eu passava eu gostava. Eu gostava de tudo, não tinha nada aquilo que eu passasse e falava, é isso. E minhas amigas todas passavam em determinado estágio, já sabia, é isso que eu vou fazer. E eu ficava muito angustiada, falava, gente, eu gosto de tudo, e agora, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Inclusive, daí no meu último ano, acabei prestando pediatria, porque foi exatamente aquilo que você falou, João, antes da gente começar a falar, que hoje em dia está decaindo, né, quem faz Infecto. Infecto, pelo menos, fala, quem que faz Infecto? Não vou fazer Infecto, né, nem é reconhecido direito, então, acabei prestando pediatria, depois eu voltei atrás, falei, não é o que eu quero, eu gosto de Infecto, e acabei... Nossa, estou super feliz de ter voltado atrás, de ter prestado Infecto, de estar fazendo aqui. E estou muito feliz de ouvir essas histórias. E é exatamente tudo isso que vocês falaram que me motivou. Eu lembro do meu primeiro paciente com HIV na enfermaria, que o que me fez assim, ficar apaixonada foi de ver o quanto ele melhorou. A gente pegou ele moribundo, aquele paciente você tem certeza que vai morrer no dia seguinte. E você vê a melhora do paciente, e como o Murilo falou, ele fica outra pessoa. E... aquilo não é igual, por exemplo,
com a pessoa com hipertensão, diabetes. É verdade, é verdade. Que é Também sempre a acho. mesma coisinha, entendeu? Não, ali você muda de uma forma tão drástica a vida da É pessoa. aquilo que você fala assim, agora nós vamos diminuir o teu risco cardiovascular para daqui 10 anos. Toma esse Exato, remédio. Exato, Beleza. Não dá O outro tá aquela assim, eu tô magro, tô podre, não consigo fazer nada, cheio de infecção, não sei o quê. Aí toma esses remédios aqui, cara. Toma 6 meses, você vai ver. Aí o cara volta, nossa, doutor, tô 10, jogando bola, fazendo Exatamente. esporte, não sei o que. Você... Legal. Exatamente. É muito Então, gostoso Queria mesmo. falar que estou muito feliz aqui, muito feliz de ter batido o pé e escolhido a Infecto, que realmente aqui eu me sinto, como o Mike falou, super em casa. E ouvindo todas essas histórias, nossa, me identifico muito mais ainda. Coincidentemente, eu tava falando com a Lilian aqui, nossa professora de Santos, a Ana Paula, que foi uma das pessoas que motivou a gente com certeza a fazer um exemplo, né? Ela também fez pediatria primeiro, falou não. Ela entrou na pediatria e falou não. É bem comum isso, Stefania, do Infecto ser o cara que gosta de tudo, gente. É essa coisa assim, nossa, mas eu gosto de tanta coisa, o que eu faço? O que eu escolho? Eu escolho Infecto, né? E Infecto na tem pediatria eu tudo isso. adorava a parte das vacinas. Eu ficava doenças antemáticas. Eu falava, nossa, que legal, eu adorava. Eu falava, gente, é pediatria. Pessoal, só se que- vocês abrirem uma aula de doenças antemáticas, você leu até o final e falou, nossa, que legal isso, faz Infecto, por favor. Porque os pediatras também não gostam tanto assim, tá? E perceber depois. Eu acho muito bom. Mas obrigado, Stefania. É um prazer ter você também aqui. Imagina Muito que é isso. obrigada. O prazer é nosso ter vocês maravilhosos aqui. Alguém mais quer? Lari? Eu sou a Larissa, eu sou R1 da Infecto também. E assim como todo mundo, eu também fiquei muito feliz, né? Porque eu realmente me senti assim, tive dificuldade de escolher. Até quando eu me formei, eu tinha tantas opções que eu preferi trabalhar mesmo, para pensar melhor, para ver se era isso mesmo, se era a clínica. Considerava muito a clínica médica, mas eu não me via em nenhuma especialidade 100%. Eu gostava de hemato, mas pensar em ficar no laboratório contando hemácia, para mim, não era uma coisa tão bacana assim. Não é? Achava muito mais interessante, né, quando você realmente tinha alguma complicação nesse paciente hematológico, ou quando você passava na pediatria e você realmente via as doenças exantemáticas. Então, assim, unindo os pontos, né, acabei chegando na Infecto, vendo que, assim, sempre gostei de áreas que fossem resolutivas. E a Infecto, assim, por lidar com doenças que podem ser potencialmente muito graves e letais, e você vê a reversão do quadro, igual todos vocês já falaram, isso é lindo, é fantástico. Eu acho que é encantador, sabe? Então, eu realmente estou muito feliz por ter escolhido a Infecto e estou muito, muito agradecida por estar na escola, que a gente tem esse ano de clínica muito bem consolidado, muito bem... É muito didático, né? A gente tem uma experiência assim teórica boa. A gente vê os pacientes na sua totalidade, sabe? Eu acho que isso é sensacional e faz uma diferença enorme para os nossos próximos anos, né? Que a gente não pode, inclusive, perder isso. Então, é isso. Valeu, Lari. E, Laurinha, acho que você que tá muda aí. Comente um pouquinho, por favor, das suas escolhas. Fala um pouquinho, por favor. Não quer falar? Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Eu acho que assim, eu acho que é importante esse tipo de episódio também do nosso podcast aqui. Acho que nós conseguimos falar de algumas questões, né? Nossa professora de Infecto falava assim, né? Eu gosto desses caras ter essa infecção ruim, a gente dá uns antibióticos legal, o cara melhora. É assim, ela falava assim pra gente, né? Não, o meu negócio é assim, fez febre, não sei o que, tá mal ruim, tá morrendo, a gente vai lá, os antibióticos e tal, e o cara fica bom. É isso aí. É o que ela gostava de fazer, ela falava muito isso pra gente, né? E eu acho que a gente colocou aqui vários pontos, né? Tem muita coisa em comum, as doenças antemáticas nos unem, né? Mas, entre outras coisas, né? Vocês podem ver o que... Engraçado, cada pessoa tem o seu take, né? A sua ideia do que é bom na Infecto, mas todos aqui, né? Estão na mesma especialidade. Então, isso é para mostrar que pessoas muito diferentes, formações diferentes e pensamentos diferentes sobre o que é a especialidade estão juntos, né? Fazendo. Mostra o quanto essa especialidade ela é uma coisa ampla, né? Aberta. Que permeia diversos campos da medicina, diversos campos que vão além da medicina, e isso é muito legal, né? Então é isso, alguém quer fazer mais algum comentário? Senão eu vou encerrar aqui, né? Só comentando uma última coisa também que eu acho importante, que é bem essa ideia que a gente que está inserido dentro do contexto sabe que é mentira, mas, pô, infectologista,
coisa estranha, né? Tipo, desnecessário. Que nem eu até brincava, eu falava, às vezes o povo te olha como um bebedouro, né? Um commodity, assim. É muito legal que você tá ali, mas não necessariamente necessário. Mas, na verdade, assim, se a gente parar pra analisar friamente o que acontece, eu acho que de todos os profissionais que são parados num corredor pra perguntar alguma coisa... Nossa, Murilo, agora você falou, o negócio... Espera vocês estarem, não sei se aqui já é assim, mas espera estar no hospital privado, passeando lá como chefe da Infecta, o cara chega do seu lado e fala, João, você tá aqui? Deixa eu te perguntar um negócio. Exatamente. Cara, que negócio impressionante. Vai de vacina de febre amarela até meu tio tá com o pé assim, olha essa foto. Não, é tudo. É isso mesmo. Assim, e é justamente assim, é aquele profissional que você tá lá, você resolve tudo, porque basicamente todo mundo, por mais absurdo que seja, vira e fala, mas será que isso aqui não pode ser infeccioso? Ah, chama um infecto. Então você vai olhar as coisas mais estranhas possíveis, as sorologias, tudo que assim, em teoria você até acha que é conhecimento comum. Quem fala que infecto é desnecessário fala, porque qualquer um sabe prescrever antibiótico. O fato que a gente está tendo resistência antimicrobiana em pessoas que nunca usaram antibiótico, porque a gente está dando fluorquinolona para galinha, entendeu? E tá começando a fazer resistência por baixo nível quando você come frango, já mostra que a gente não sabe utilizar o antibiótico. Então, assim, não adianta. É necessário. É aquela coisa, quem acha que sabe tudo é porque na realidade nunca estudou. Então, se ele acha que infecto é desnecessário é porque nunca teve a real proporção do que é a infectologia. Eu vou te falar um negócio, né? O infecto tem essa coisa de ser meio que uma retaguarda para um monte de coisa, né? Então eu tenho muito paciente que vai para o ambulatório que é porque ninguém sabe o que faz, ninguém consegue resolver e porque você é legal. Vocês já ouviram essa? Essa é o melhor. Ligam para mim e falam assim, João, me deram esse telefone que você é um cara legal, da Infecto. E eu tinha uma... É clássica essa frase, né? E eu gosto de ser um cara legal. Eu acho bom isso. Acho interessante que a gente passe essa impressão pros outros, né? É um bom currículo, né? E eu acho que a formação geral que a gente tem, e a informação de Infecto que a gente tem que produziu isso, entendeu? De ser um cara que era uma referência para quando dá problema. E Murilo vai falar assim, o Infecto tá ali no canto, ninguém, né, glorifica o cara. Mas quando precisa, né, sempre precisa, né? E ele é como goleiro, né? Se trabalhou muito bem, maravilha. Exato. Você fez muita coisa e ninguém percebeu. Mas quando você não trabalhou, quando falta, todo mundo reclama. E eu vou fazer dois comentários que acho que são essenciais. Primeiro que todo bom hospital precisa de um bom infectologista, tá? Com certeza. A gente participa de uma série de processos do hospital de qualidade, segurança de pacientes, essas coisas que são muito importantes e é muito difícil achar pessoas com esse perfil. A segunda coisa é que não necessariamente, isso só para deixar bem claro para todos aqui que estão nos ouvindo, que estão pensando em fazer infecto, você não vai ser pobre necessariamente, isso é uma bobagem, tá? Isso, não dá para ganhar dinheiro, isso é besteira, tá? Só avisando a todos, esqueçam isso. Não tô falando que eu sou rico. Olhem para mim. Que horror. Porque assim, muito falam da infecto, infecto ganha mal, isso é besteira, tá? Posso garantir pra vocês que isso é bobagem e no sentido de que tem muito trabalho e se for bom, vão precisar de você em tudo que é lugar, tá? Infelizmente, a gente não sofre déficit de infectologistas, a gente sofre déficit de infectologistas bons. Perguntem para os meus chefes, as pessoas falam sobre o assunto, tá? Não é fácil trabalhar na especialidade, não é fácil ter uma comunicação boa com as outras pessoas. Isso é uma grande qualidade do infectologista tem que ser o cara que se comunica bem com o doente e com as outras pessoas do hospital. E quem tem uma interface muito boa, e vocês vão ver que tem uma curva de tempo para você ganhar a confiança do intensivista, para você ganhar a confiança do urologista, para ganhar a confiança do ortopedista, para orientar os antibióticos deles, né? E isso é uma coisa, e aí que eu acho muito legal, e talvez seja o que faz que a gente seja essa pessoa legal, é que nós temos que trabalhar muito comunicação, porque a nossa especialidade é inerente a ela se comunicar tanto bem com o paciente, para o paciente aderir a um tratamento longo e complexo, né? Sendo de uma população já cheia de problemas que nós já mencionamos aqui. E, secundariamente, a gente tem que lidar muito bem com os outros colegas e trabalhar da melhor forma e ter uma relação bem, assim, saudável e ajudar, porque eles sempre vão perguntar pra gente, principalmente no sentido de aconselhar. Me aconselha sobre esse antibiótico, me aconselha sobre essa questão aqui, me ajuda com esse paciente. E eles têm uma confiança em você e o desenvolvimento dessa confiança que permite que as contas sejam cientificamente bem feitas, no sentido de assim, suspende esse antibiótico, ele não precisa. Mike, fica tranquilo, vai dar tudo certo, eu sei, porque eu tô acostumado a acompanhar esses casos, não fica nervoso, não precisa estar com antibiótico empírico agora, o paciente vai ficar bem.
essas coisas que tem que ser trabalhadas também. Então, das grandes qualidades nossas é a comunicação. E acho que isso também é outra coisa que talvez tenha atraído vocês, né? E que te façam sentir bem, que assim você é da Infecto, tem sempre o cara da Infecto do grupo, né? Aqui na Clínica Médica, as pessoas sabem que é você, o cara da Infecto, não sabe? Não é assim? Quem que é o cara da Infecto? Você discute alguma coisa com você, porque o seu interesse, o seu jeito de encarar as coisas é um ponto de vista diferente. Essa coisa de, sou R1, mas eu não sei nada, como é que me perguntam? Mas qual que é o seu ponto de vista? O seu jeito de enxergar esse problema? Mesmo que não seja, você não precisa ter lido o Mandel, né? Mas você fala assim, mas o jeito que eu enxergo esse antibiótico, a forma que está sendo usado, talvez eu não precise, talvez seja diferente. O ponto de vista é importante. Não sei se com todos os outros R1 é igual, mas geralmente o ponto de vista então, tem antibiótico demais aí, dá pra dar um pouco menos. Não precisa, né? O ponto de vista tira esse antibiótico, né? Tá ótimo. Pessoal, alguém mais quer comentar alguma coisa? Então eu quero só comentar, só para encerrar. Muito obrigado pelo tempo de vocês, nas nossas quintas-feiras à tarde. Acho que foi muito positivo. Eu acho que esse foi um dos melhores de todos os episódios aqui. Acho que esse vai para mim. Então, quando vocês tiverem... Isso está gravado, então quando vocês quiserem lembrar quando vocês estiverem na dúvida e inseguros e com as dificuldades do dia a dia, que eu sei que vocês vão passar, de repente vocês podem ouvir um pouquinho do que a gente conversou hoje. Lembrar lá de quantas pessoas legais a gente conheceu e quantas pessoas a gente juntou aqui hoje e falou sobre isso que é infectologia, né? Então, eu quero deixar um grande abraço para todos vocês e para todos que estão nos ouvindo. E voltem a isso um dia. Voltem a vocês mesmos falando hoje, né? Daqui 2 anos, daqui 3 anos, naquele dia que você realmente está pensando que será que eu fiz a escolha correta? E aí dá uma olhadinha nisso hoje, lembra desse ano. E aí eu posso falar para vocês que eu aprendi muito nessas 20 reuniões, 20 podcasts que nós tivemos esse ano. E a gente tem isso tudo guardado para se lembrar aí. Se quiser ouvir de novo, quiser lembrar das boas histórias, só voltar para isso. Você quer falar alguma coisa? Não? Então, meu muito obrigado por esse ano maravilhoso. E um grande abraço a todos que estão nos ouvindo e a todos vocês que fizeram parte, compuseram essa reunião muito especial. Muito obrigado.